Olá, alunos, sejam bem-vindos de volta. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de Direito do Trabalho. Hoje nós vamos falar sobre o contrato de trabalho e as relações de trabalho. Relação de trabalho é diferente de relação de emprego. É muito comum haver essa confusão, achar que relação de trabalho e relação de emprego é a mesma coisa. Na verdade, a relação de emprego é apenas uma das espécies da relação de trabalho. A relação de trabalho é qualquer vínculo jurídico por meio do qual uma pessoa natural executa ou uma obra ou um serviço para outra pessoa mediante o pagamento de uma contraprestação. A relação de emprego é uma das espécies de relação de trabalho. Existem diversas espécies de relação de trabalho. O artigo 2º e o 3º da CLT é que regulamenta a relação de emprego. Existem requisitos mínimos para que a gente possa dizer que está configurada a relação de emprego. Primeiro, eu preciso que seja prestado por uma pessoa física, ou seja, uma pessoa natural. Não pode ser prestado por uma empresa, uma pessoa jurídica. É necessário preencher o requisito da pessoalidade, ou seja, eu não posso substituir aquele empregado contratado por uma outra pessoa. Imagine que você trabalha como empregado doméstico numa casa. Hoje você está doente, você não pode mandar sua irmã no seu lugar para exercer o trabalho naquele dia. Isso é o critério da pessoalidade. Temos também que observar o requisito da não eventualidade. Ou seja, você não vai trabalhar esporadicamente. Existe uma habitualidade na prestação daquele serviço. Outro requisito é o da onerosidade. É um dos mais importantes. Dever de prestar o serviço e o direito de receber a remuneração. Todo mundo que trabalha, trabalha porque quer ganhar dinheiro. Todo mundo que trabalha tem que prestar o serviço para poder receber esse dinheiro. Então, essa contraprestação, isso é a onerosidade. A subordinação, que também é outro requisito da relação de emprego, é uma subordinação apenas jurídica. Não é subordinação econômica, subordinação financeira. Há situações em que o empregado é mais rico que o seu empregador. Exemplo clássico dos jogadores de futebol. Normalmente, eles ganham muito mais dinheiro do que o seu empresário, mas eles continuam tendo subordinação jurídica. Essa subordinação jurídica, gente, diz respeito a quem dá ordem e a quem obedece. Então, o empregador é quem dá as ordens, o empregado obedece essas ordens. Outro requisito, por fim, é o da alteridade. A alteridade diz respeito aos riscos da atividade econômica. Esse risco, se a empresa vai ter lucro ou não, é exclusivamente do empregador. Independente do empregador vir ou não a ter lucro, ele tem que honrar com os seus débitos trabalhistas. Outras espécies de relação de trabalho é a relação de trabalho autônoma. É muito comum quando a gente fala assim, trabalha por conta própria. Esse é o trabalhador autônomo. Nesse tipo de relação, não existe uma dependência ou uma subordinação jurídica entre o prestador do serviço e o respectivo tomador. Imaginemos a situação que você contrata um pintor para pintar uma parede na sua casa. Não existe uma dependência, uma subordinação entre você e ele. Você não é patrão dele. Ele é prestador do serviço e você é o respectivo tomador. Essa é a relação de trabalho autônomo. O autônomo, ele presta o serviço ou faz uma obra para uma ou mais pessoas com habitualidade, com profissionalismo. A profissão dele é de pintor, atuando, entretanto, por conta própria. Ele é quem assume os riscos da atividade dele. Se ele vier a ter qualquer tipo de lesão nessa relação, nesse trabalho, desenvolvendo esse ofício, a responsabilidade é dele e não sua, tomador do serviço.
Outra espécie de relação de trabalho é a avulsa. Ela foi disciplinada na Lei 8.630, em 93. O avulso, ele envolve 3 agentes sociais. Nós temos o órgão gestor de mão de obra, que é o órgão responsável pelo gerenciamento e escalação de pessoal avulso na carga e descarga de navios. Nós temos o operador portuário, que é o representante do armador do porto. E nós temos o próprio trabalhador portuário avulso. É o estivador, o conferente, o vigia portuário, o arrumador, o trabalhador de bloco. Essas pessoas que trabalham nos portos. Esse avulso, ele tem os mesmos direitos sociais garantidos lá na Constituição Federal para os demais trabalhadores urbanos e rurais. Não existe um vínculo permanente entre ele, avulso, e o tomador de serviço. O avulso, ele mantém uma relação de trabalho no porto organizado, mas não tem vínculo de emprego com o órgão gestor de mão de obra e nem com o operador portuário. É como se ele fosse um autônomo trabalhando para o porto, por isso ele é chamado de avulso. Nós temos ainda a relação de trabalho dita eventual. É aquele trabalho que é realizado em caráter esporádico, temporário, de curta duração. Em regra, ele não está relacionado com a atividade fim da empresa e não há qualquer espécie de continuidade na prestação do serviço. Não existe aquele critério que a gente falou da habitualidade, da profissionalidade. Ele não é pintor por profissão, ele sabe pintar, faz aquilo como se fosse um bico, eventualmente. Isso é uma relação de trabalho eventual. Estabelecidas as espécies de relação de trabalho, vamos agora falar um pouquinho sobre o contrato individual de trabalho. O contrato individual de trabalho nada mais é do que um acordo de vontade, seja ele tácito ou seja ele expresso, pelo qual uma pessoa física, denominada empregado, vai se comprometer, mediante o pagamento de uma contraprestação salarial, daí a característica lá da onerosidade que a gente já tratou, a prestar um trabalho não eventual e subordinado em proveito de outra pessoa. Essa pessoa que recebe, que é a denominada empregador, essa pode ser pessoa física ou jurídica. A natureza jurídica do contrato individual de trabalho segue a teoria neocontratualista. O contrato de trabalho, gente, ele tem natureza contratual, a gente já falou sobre isso, é de direito privado. Mas o Estado intervém para regulamentar, para normatizar algumas condições básicas, justamente com o objetivo de resguardar os direitos mínimos do trabalhador. Eu preciso, para ter um contrato de trabalho, um agente que seja capaz. O objeto desse contrato tem que ser lícito, possível e determinado, ou pelo menos determinável. E a forma tem que estar prescrita ou não proibida na lei. Então, nós temos 2 sujeitos no contrato individual de trabalho. De um lado, os empregados, de outro lado, o empregador. O empregado está lá no artigo 3º da CLT, o seu conceito. A CLT traz o conceito de empregado urbano. A Lei 5.889 de 73 é quem vai trazer o conceito do empregado rural. É empregado urbano toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste, mediante salário. O rural, segundo a lei, a atividade que se exerce ou a atividade que é exercida pelo empregador, seja rural. Então, o rural vai ser de acordo com a atividade exercida, mas o urbano não. Pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste, mediante salário. Existem diversas formas de se trabalhar como empregado. Vamos tratar de algumas delas. Nós temos o trabalho em domicílio. Nesse tipo de relação, o serviço é realizado na residência do próprio obreiro,
mas o empregador controla essa atividade através da quantidade e da qualidade da produção. Nesse tipo de trabalho, pode haver a participação dos familiares, tem direito a, no mínimo, um salário mínimo de remuneração, ainda que a sua produção não alcance esse valor. Existem vantagens nesse trabalho prestado em domicílio. A gente tem uma redução de custos com os transportes, porque não vai haver deslocamento para a empresa, de vestuário e alimentação. Existe a possibilidade do empregado ter um maior contato com sua família e disponibilidade de horário. Ele faz o seu horário, desde que ele preste aquela quantidade de produto. Entretanto, há uma grande desvantagem, que é a dificuldade de socialização, porque ele não vai ter colegas de trabalho, amigos de trabalho, e também a união entre a categoria na busca de melhores condições de trabalho, porque eles nem se conhecem muitas vezes, então fica difícil eles terem voz coletiva. Outro trabalho, outra espécie de contrato é o do aprendiz. Pessoas que têm idade entre 14 e 24 anos, se for portador de necessidade especial, não precisa observar esse limite máximo, que firmará um contrato de no máximo 2 anos de duração com o empregador, que se obriga a propiciar ao trabalhador o aprendizado técnico profissional metódico. O aprendiz ele tem que estar inscrito em um curso ou programa de aprendizagem que seja compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. Temos a categoria dos domésticos. Ela não está regida pela CLT, sim pela Lei 5.859 de 72, que a gente já falou. É aquele que presta serviços de natureza contínua, de finalidade não lucrativa, à pessoa ou à família no âmbito residencial destas. Temos a figura do rural. O rural, ainda que realizado o serviço em perímetro urbano, a gente já falou, se o empregador exercer a atividade agroeconômica, exploração agrícola, pecuária, extrativa ou agroindustrial, o obreiro será rural. E aí vai ser regido pela Lei do Rural, a 5.889 de 73. Mas, lembrando, tem os mesmos direitos do trabalhador urbano, lá do artigo 7º da nossa Constituição. Nós temos ainda a figura do público. Todo aquele que for aprovado em concurso público e for regido pela CLT também vai ser empregado público. É uma figura de empregado. Temporário é outra figura, uma figura peculiar, regida pela Lei 6.019 de 74. É aquele trabalhador que é pessoa física, contratado por uma empresa de trabalho temporário, para prestar serviços a um tomador de serviço ou cliente de seu empregador. A finalidade, gente, é atender uma necessidade que é apenas transitória, de substituição de pessoal regular e permanente, ou quando houver um acréscimo extraordinário de serviço. Muito comum em final de ano, em Páscoa, nas fábricas de chocolate, nessas situações, para atender esse acréscimo extraordinário de serviço. Não pode o trabalho temporário ultrapassar o prazo de 3 meses. O artigo 2º da CLT traz a figura agora do empregador. A gente falou sobre o empregado. O empregador é a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Esse empregador pode ainda ser, gente, um grupo econômico. Está lá no parágrafo 2º do artigo 2º da CLT. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas, sua personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de uma outra empresa, constituindo um grupo industrial ou comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis, a empresa principal e cada uma de suas subordinadas. Aqui no estado do Piauí, vocês talvez conheçam o Grupo Claudino. É um grupo muito forte no estado.
é um grupo econômico. Nós temos diversas empresas que pertencem a esse mesmo grupo. Qualquer empregado que preste serviço para qualquer uma das empresas deste grupo pode, eventualmente, quando demandar na Justiça do Trabalho, cobrar isso ou do grupo ou de qualquer das empresas do grupo, justamente porque essa responsabilidade entre elas é solidária, por isso, grupo econômico. Por hoje, era o que a gente tinha para tratar.